Vamos ler então aqui no versículo 17, Tiago 5:17. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Diz assim, igreja, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. Diz assim, igreja, e orou. E orou de novo, e os céus deu chuva à terra e fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai que habita nos céus, te pedimos, Senhor, nesse momento, encarecidamente, assim como Elias orou, que o Senhor atente a nossa oração nesse lugar, Pai. Senhor, já foi feita uma oração de abertura, já foi entoado louvor ao teu nome, já foi feito o rap, Senhor, que te louvou, te glorificou, te adorou, Pai. Mas agora, Senhor, é a tua palavra que vai ser pregada, que vai ser entregue e que vai ser ministrada, Pai. Eu sou só uma ferramenta, sou só um instrumento, sou só algo nas tuas mãos, Pai. Mas o Senhor é aquele que tudo pode falar com a minha alma e com a alma de todos que aqui estão, Senhor. Então te peço em nome de Jesus, Pai, usa-me e fale em nossos corações. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Irmãos, o rap que eu fiz falava de Jesus, bem resumidamente, e Tiago foi um dos discípulos de Jesus. E Tiago não tinha necessidade de falar sobre Elias, sobre a oração de Elias, mas ele achou por bem naquele momento falar, e hoje Deus achou graça em também falar sobre esse homem para nós. Elias, ele fez muitas obras através do seu ministério na terra. Deus usou ele bastante. E uma coisa que é importante ressaltar é que as duas coisas que a gente não consegue viver sem como ser humano são o ar e a água. O ar a gente consegue até de 2 a 3 minutos ficar sem respirar antes de falecer. E a água de 3 dias a 6 dias, a uma semana, a gente se desidrata e acaba perdendo os nutrientes, né, e acaba falecendo. E são as duas coisas que Deus achou graça em nos conceder de graça, né? E são coisas que a gente, na maioria das vezes, acaba esquecendo de agradecer a Deus por isso. Às vezes agradecemos por ter acordado, pela refeição, pelo alimento, mas eu acho que assim como a igreja acaba esquecendo de agradecer esses 2 elementos tão importantes que Deus achou graça em colocar nas nossas mãos. E foi justamente sobre a água que a gente vai falar, que Elias orou para que Deus cessasse em Israel. E um fato interessante, meus irmãos, que na passagem de Elias, vou tentando abrir aqui devagarzinho, a Bíblia não fala em Elias, no livro de Reis, que Elias orou para que não chovesse. A Bíblia fala que Elias orou para que chovesse um pouquinho mais para frente, no capítulo seguinte. Mas Tiago já diz que Elias orou para que não chovesse.
Então isso nos faz entender que antes de Elias encontrar com Acabe, ele já tinha conversado com Deus. Até porque, na verdade, ele fala para Acabe, quando ele lança, a profecia: Israel ficará sem chuva por um tempo, e viva eu, cujo estou à face do Senhor. Ou seja, era um homem que tinha relacionamento com Deus ao ponto de ficar face a face, naquele relacionamento de oração. E ele era um homem que se relacionava muito com Deus, por isso já chegou entregando aquela profecia em cima de Acabe. E outro fato interessante é que ele não fala para Acabe se arrepender naquele momento. Ele chega e entrega, fala: segura o rojão que agora é seu. Mas por que Elias entrega essa profecia de um período de tempo sem chuva? Para a gente entender um pouco sobre isso, eu preciso explicar para a igreja quem foi Acabe e com quem Acabe se casou e quem era o sogro de Acabe. Tem relação e muito com aquela profecia que Elias lança. Acabe era um rei cuja palavra diz que foi o pior rei que existiu até aquele momento. Acabe, ele conseguiu desagradar totalmente os olhos do Senhor com abominações. Acabe, ele fez aquilo que a música que eu cantei acabou de falar: amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com todo entendimento. Acabe, ele fez totalmente ao contrário. Ele ignorou a presença do Criador, ele ignorou a existência desse Criador, fazendo um centro de adoração para o Deus Baal, o Deus Sol, justamente conduzido, sendo manipulado pela a esposa atual, que era Jezabel, que era filho de Etibaal, que era um homem que criou a doutrina de adoração ao Deus Baal. Simplesmente Acabe já entrou numa família que tiraria ele totalmente dos caminhos de Deus. E além de ter feito um altar para Deus Baal, ainda fez um poste ídolo, que era uma espécie de adoração também pagã. Enfim, meus irmãos, Elias chega até Acabe, entrega aquela profecia, e saindo de perto de Acabe, Deus fala para ele: agora esconda-te, que eu já dei ordem para os corvos te servir com pão e carne, mas esconda-se perto de um rio chamado Querite, porque lá ainda tem água. Deus, ele não manda Elias simplesmente sair de onde ele estava e ir para algum lugar. Deus manda ele se esconder. Mais para frente a gente vai ver por que ele se esconde. E Elias chega no rio que ele precisava chegar, fica bebendo ali por um período de tempo daquela água e começa a ser alimentado por corvos que traziam para ele de dia pão e carne e de noite pão e carne. Eu não sei se a igreja está conseguindo entender a mensagem, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é: se Deus tem um monte de aves, se Deus tem as águias, se Deus tem os pombos, se Deus tem os beija-flor, por que Deus usa corvos para alimentar Elias com pão e carne? Simplesmente porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E se você for buscar um pouquinho mais, meus irmãos, sobre isso, vocês vão ver que os corvos, eles ficam entre os 3 animais que são mais inteligentes na face da terra. Ele fica entre os macacos e os golfinhos. Para você entender o tamanho da inteligência de um corvo, ele consegue imitar, criado em cativeiro, a voz do próprio dono melhor do que um papagaio. Se ele vê que um ser humano se aproxima do ninho dele e traz com ele ameaça, ele pega uma pedrinha com o próprio bico e atira no ser humano para afastar. O corvo, se ele vê uma carcaça de animal fechada, difícil de abrir, ele começa a imitar barulhos de outros tipos de animais
como raposas, para atrair animais mais fortes, para abrir aquela carcaça, para depois que os animais se alimentarem, ele ir lá e pegar a carcaça aberta. O corvo, depois de estar comendo, se tiver pouca carne, e ele vê que está aproximando outro corvo, ele deita do lado da carne, se finge de morto, para que aquele corvo também inteligente achar que a carne está contaminada, que a carne está envenenada, não comer, para ele poder terminar de comer. Então, simplesmente, Deus não manda qualquer animal alimentar Elias. Ele manda um animal improvável, ele manda uma ave que muitos duvidariam, que muitos acreditam que seja uma ave suja, mas na verdade Deus manda uma ave inteligente para saciar a fome de alguém. E hoje você está aqui achando que Deus não te olha, que Deus não enxerga, que Deus não te vê, mas Deus no tempo certo vai te usar e vai confundir os improváveis para fazer algo grande na vida de vocês. Eu acredito por fé, meus irmãos, que Deus tem um plano para cada um de nós, uma missão, um propósito, e de alguma forma Ele quer nos usar para alimentar outras pessoas através do alimento que está vindo do céu. Enfim, meus irmãos, após um tempo sendo alimentado por aquelas aves, tem até um estudo que fala que talvez não seriam aves, que aqueles corvos em uma tradução original seriam árabes, mas eu prefiro acreditar que eram realmente aves, porque acreditando que eram árabes, eu acabo tirando o poder absoluto de Deus sobre os animais. E um fato interessante também é que Deus, quando Ele manda Elias ir até o Querite, até aquele rio, Ele fala para Elias que já tinha dado uma ordem para o corvo. Ou seja, Elias ia chegar lá e o corvo já ia começar a alimentar. E num período de tempo, quando Deus manda Elias sair daquele lugar e voltar para uma cidade específica, porque lá tinha uma viúva que esperava ele, Deus ele fala a mesma coisa para Elias: vai até a casa de uma viúva, porque eu já dei ordem para ela te alimentar. Só que quando Elias chega diante da viúva, ela está pegando lenha, ele fala para ela: viu, busca uma água para mim. A hora que ela está indo, ele fala: viu, pega pão também. Aí ela fala assim: mas eu estou sem farinha. Mas eu já não tinha dado a ordem para ela, que ia chegar alguém que ela ia ter que alimentar? Ou seja, eu prefiro acreditar que o animal que Deus usou, né, sendo inteligente, na maioria das vezes é até mais inteligente do que o próprio ser humano, né, que é desobediente, né? Mas enfim, quando Elias pede para ela, ela fala assim: mas eu tenho pouca farinha em casa, e tenho pouco azeite também. Na verdade, o que eu tenho, eu vou me alimentar, e depois não tem mais nada. Eu e meu filho iremos morrer. E Elias fala para ela: faz primeiro para mim, e depois Deus fará por você. Ou seja, Deus fala para a gente assim: faça primeiro para mim, que depois eu atendo a sua necessidade. Seja para mim, seja fiel no pouco, que em muito te colocarei. Amém, meus irmãos? E aquela mulher entra, quando ela está indo, ele fala: viu, faz o seguinte, faz um bolo com o que você tem aí, e deixa, porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai faltar, e o azeite na botija não vai faltar. E assim acontece, irmãos. Por muito tempo, aquela refeição dela começa a se multiplicar, aquele alimento dura por mais tempo do que ela precisava, e por um tempo o filho dela começa a adoecer. E como ela já sabia um pouco da história de Elias, porque a Bíblia fala que ele viveu, que ela deu abrigo para ele, como talvez ela já sabia um pouco da história de Elias, a morte acaba pegando o filho dela através de uma doença, o filho vem falecendo, e ela pensa: poxa, se ele já deixou uma profecia sobre a falta de água, então isso significa que alguma coisa que eu cometi, eu tenho que pagar agora pela vida do meu filho. E logo ela indaga Elias. Ela pergunta: ei, por que vem tu até a minha casa trazer a morte por aquilo que eu cometi, por aquele pecado que eu fiz? Elias fica numa situação, meus irmãos, de sem saber o que fazer, mas logo ele lembra que foi através de uma oração que Deus tinha feito algo sobrenatural na vida dele. E ele pega aquele menino no colo, nos braços daquela mulher,
sobe pela escada, coloca o menino na cama, e a palavra diz que ele clama a Deus pela vida do menino. Mas o que você quer dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer que Elias não só orou, porque a palavra orar se diz conversar. Elias clama, e a palavra clamar significa gritar. Elias começa a gritar sobre a vida daquele moço, pedindo que Deus devolvesse a alma para ele, pedindo que Deus trouxesse para ele a vida de volta, porque já não era mais uma questão só de ministério, mas era uma questão de vida, né, de sofrimento. O que ia ser daquela mulher que já não tinha esposo e ainda perdeu um filho? E a Bíblia diz que Elias por 3 vezes deita sobre o menino, clamando bem alto para que Deus devolvesse de volta a alma daquele menino. E a Bíblia diz que o menino volta à vida, e a mãe dele abraça o menino e olha para Elias e diz: verdadeiramente agora eu sei que tu é homem de Deus e que Deus fala na tua boca. Então dá um glória a Deus nessa noite. Ainda que eu precisar fazer um milagre na tua vida para demonstrar que eu ainda estou na tua vida, que eu estou na tua história, que eu estou no teu caminho, ainda que eu precise provar para alguém que você é usado meu, que você é ungido meu, que você é ungida minha, dá um glória nessa noite, porque o Todo-Poderoso me manda chamar essa igreja de Elias. Ô Elias, não tema, não se espante, clame a mim, ore a mim, busque a mim, volte a me buscar na madrugada, volte a me buscar nas suas manhãs, volta a se consagrar a mim, que eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que tu me pediu. Ainda que a morte tenta assolar a tua casa, ainda que a miséria tenta bater no teu portão, eu sinto Deus nessa igreja para anunciar para alguém que está aqui dentro: a morte não vai te travar, a farinha na botija não vai faltar, a farinha na botija não vai faltar, a farinha na botija não vai faltar. Eu vou encher a tua vida de azeite e o meu nome vai ser glorificado. Alguém vai ter que olhar para a tua vida e falar: verdadeiramente Deus fala na boca do homem, verdadeiramente Deus fala na boca dessa mulher. Bendito é o nome do Senhor. Elias teve que clamar, então clama a mim, responder-te-ei, entregar-te-ei coisas grandes. Tem coisas que a gente não entende, meus irmãos. Às vezes tem coisa que nem próprio Elias entendeu. E quando acontece aquele milagre, parecia que ele tinha sido designado para aquela casa, para tirar aquela casa 2 vezes do rodeio da morte. Porque assim que ele chega, ela já fala que iria morrer após a última refeição. E se talvez ele não tivesse chegado lá, o menino dela tinha morrido. E Deus livra a casa daquela mulher da morte. Às vezes precisamos chegar no extremo para entender o tamanho do milagre que Deus tem para fazer na nossa vida. Uma vez eu estava indo por um caminho no centro e parei o carro bem numa travessa. Um pouquinho atrás alguém tinha batido no meu carro, uns dias atrás, eu parei bem na travessa, ali descendo o São Bento, a rua São Bento. E quando eu estou parado ali, um carro meio que do lado, eu olhei para o carro do lado, eu falei: acho que esse carro vai querer atravessar na minha frente para pegar aquela rua estreita. Eu não sei se é Braguinha ali, eu não sei que rua, que é uma bem estreitinha. Eu fiquei olhando, falei: eu estou na minha faixa, ele está na faixa ao contrário. O certo é ele descer pela 15, mas eu vou deixar ele atravessar. Aí o rapaz, o sinal ficou verde, o rapaz atravessou na minha frente. Realmente, ele atravessou na minha frente para ir. Quando ele atravessou na minha frente, um carro atravessou o vermelho e encheu dele. Pegou em cheio, irmãos. Faltou isso aqui para capotar. E às vezes a gente, e um tempo atrás eu questionando: Deus, por que bateram no meu carro? Tanto que eu oro para ir trabalhar, ainda bate. Aí Deus vai e mostra para a gente o pouquinho do livramento que Ele dá, que a gente não consegue perceber. E Elias, após aquele milagre, ele desce um pouquinho. E Deus fala para ele: aí já deu. Na verdade ele ficou um tempo morando ainda com ela. E Deus fala para ele: aí já deu. Agora eu quero que você vá até Acabe e fala para ele que eu vou fazer chover. E ele foi, meus irmãos. Caminhou, chegou no meio do caminho. A Bíblia fala que Acabe pede para algum funcionário dele ver se ainda tinha água em algum lugar. E Elias acaba encontrando aquele rapaz. E resumindo bastante a história, Elias fala: viu, vai lá, avisa Acabe que eu estou aqui.
E o cara fala assim, mas peraí, irmão, você ficou escondido todo esse tempo, cara. Acabe procurou em todas as nações você. Por isso que eu falo que Deus tinha escondido Elias. E às vezes a gente não entende, e é Deus nos escondendo da mira do inimigo. E ali ele fala, não, mas agora eu estou aqui, avisa Acabe que eu estou aqui. E quando ele consegue encontrar Acabe mesmo sendo o culpado de tudo aquilo que Israel estava passando, Acabe consegue apontar o dedo na cara dele e falar, és tu o perturbador de Israel? E ele fala, não, o perturbador é você, que deixou de adorar o Deus verdadeiro. Mas vamos fazer o seguinte, se você ainda tem dúvidas sobre quem é Deus, reúne lá os 450 profetas de Baal, me encontra no monte, e lá a gente faz um confronto. Mas chama também todo Israel, para ele presenciar o que vai acontecer. E consegue, meus irmãos, Israel, os 450 profetas, e Elias diante de todos. E o desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo no holocausto era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal não conseguem fazer com que o Deus deles respondesse com fogo. Se cortam, gritam, fazem de tudo, mas o Deus não responde. E Elias simplesmente faz uma oração no seu momento exato. Falei, Senhor, está todo Israel aqui, mas está também os profetas de Baal. Mostre para ele quem é o verdadeiro Deus e desce com o teu fogo nesse holocausto. A palavra fala que Elias tinha feito um altar com 12 pedras. E a Bíblia fala que quando o fogo de Deus desce, nem as pedras sobram. De tão poderoso que é esse nosso Deus. Elias, tomado pela valentia, falei, não deixa nenhum desses profetas sobrar. Passa a espada em todo mundo. E ali o que acontece? A espada come solto. Os profetas pagam com a vida. Mas a palavra fala que esses profetas que perderam a vida eram os mesmos profetas que sentavam na mesa de Jezabel. Elias então sobe no monte para fazer a oração, para pedir a chuva. E quando ele ajoelha e pede para Deus que fizesse chover, ele pede para o seu discípulo que estava com ele, falei, vai até a ponta e veja se tem alguma nuvem. E aquele rapaz corre, olha e volta. Elias, não tem nada, cara. Então espera mais um pouquinho. A palavra fala que Elias, ele não orou de pé e não orou sentado, mas ele orou de joelho com a cabeça no meio das pernas e pediu mais uma vez, vai lá e vê se tem alguma nuvem. O seu discípulo foi lá, olhou, não tinha nuvem nenhuma e voltou. Elias então persevera na oração. Ei, eu estou falando de um homem que viu o fogo do céu descer sobre um altar. Eu estou falando de um homem que lançou uma profecia para que ficasse 3 anos e meio sem chover. Eu estou falando de um homem que não estava sendo respondida a oração naquele momento. E a sua perseverança faz com que aquele rapaz vai durante 7 vezes olhar para ver se tinha alguma nuvem. E quando ele olha uma nuvem bem pequenininha, do tamanho de uma mão, Elias já tem a certeza, porque dentro do coração dele tinha fé. Ele fala, ei, fique em paz, que vai escurecer tudo esse céu aqui, ó, e vai cair chuva. Ele já desce e já fala, Acabe, Deus vai mandar chuva. Acabe acelera diante de Jezabel. E a Bíblia fala que Elias tinha tanta energia que ele correu na frente das carroças. E quando ele chega no palácio de Acabe, ele espera uma notícia que, opa, ei Jezabel, esse Deus aí que você me apresentou é um Deus fracassado, é um Deus que não responde, é um Deus que não vive. E esse Deus de Israel, o qual Elias serve, esse é o Deus verdadeiro. E é o Deus que agora vai abençoar a nossa terra com chuva. E Jezabel olha para Acabe e fala, mano, você está de brincadeira comigo, o cara passou a espada nos profetas que sentavam na minha mesa e você ainda veio falar que esse Deus... Não, ei mensageiro, chega aqui, vai até Elias e fala para ele
que eu vou dar um dia de vida para ele, que amanhã, esse mesmo horário, eu acabo com a vida dele. E o mensageiro entrega a mensagem para Elias. E Elias se frustra, irmão, porque o que ele esperava era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de alguém que ia converter o seu caminho, de alguém que ia refazer o altar do Senhor, e não uma ameaça de morte. E ali conclui aquilo que Tiago nos falou, que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós, que Elias tinha medo, que Elias tinha receio, que Elias, por mais que contemplou milagre, assim como você já contemplou, Elias, por mais que fez obras, assim como você já fez, Elias, por mais que viu com seus próprios olhos o agir de Deus, assim como você já viu, Elias fraquejou. Então não se desespere, diz o Senhor, permaneça firme. O seu coração é igual ao coração de Elias, o seu sentimento é igual ao sentimento de Elias, a sua fé é igual à fé de Elias. Os tempos são outros. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos carros, hoje nós temos avião, mas o Deus é o mesmo. E Elias, por um momento, irmão, acaba colocando o seu problema, a sua ameaça, acima de Deus. Por um momento, ele esquece do poder que Deus tinha. Ele deixa o seu discípulo em algum lugar e mete o pé com medo e foge de Jezabel. E quando ele cansa da sua caminhada, imagine ter feito todo aquele processo, cansou, deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E a Bíblia fala que um anjo aparece para Elias, trazendo pão e trazendo água. E o pão tinha sido assado ali mesmo, nas brasas pelas pedras. E o anjo acorda Elias. Falei, Elias, acorda. Ele acorda, olha para o anjo, come e deita de novo. Quem já viveu a depressão, ou quem conhece a depressão, ou quem conhece alguém que teve depressão, entende um pouquinho do que Elias estava vivendo. O desânimo, a vontade de chutar tudo, a vontade de meter o pé, a vontade de esquecer tudo, a vontade de caminhar sem destino para voltar. Mas Deus te diz, eu sou aquele que sustentei Elias, eu sou aquele que vou te sustentar, eu sou aquele que vou te ajudar até o fim da sua jornada. Então dá um glória a Deus por essa palavra, que ainda que no último momento você precisar das minhas mãos, eu envio um anjo até você e vai te trazer aquilo que você precisa. Não coloque o teu problema acima do meu nome, mas coloque o meu nome acima do teu problema, que eu vou ser aquele que vou te ajudar, vou te estender as mãos. Ou Elias, dá um glória a Deus agora, que eu vou enviar o meu anjo para trazer a resposta que você precisa. Eu vou enviar o meu anjo para trazer o pão para você poder caminhar, para você poder prosseguir. Não desista, não entregue, não volte para trás, não entregue o seu chamado, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquele que está lá atrás. Não adianta olhar para trás, meus irmãos. Não adianta olhar o que aconteceu. O caminho agora é outro. E o anjo acorda mais uma vez Elias e fala, ei, levanta, come mais uma vez. Sabe por quê? Porque o caminho que você vai trilhar é muito longo. Elias come daquele pão, bebe daquela água, e a Bíblia diz que ele caminha 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Jesus ficou quanto tempo no deserto em jejum? Ajuda aí, meus irmãos. Quanto tempo? 40 dias. Quantos dias Moisés ficou no monte consagrando a Deus? 40 dias, meus irmãos. Ajuda eu, 40 dias. E quantos dias Noé fica sobre a arca no dilúvio? 40 dias, não é? Elias não ficou sentado na arca, não ficou sentado no monte e não ficou no deserto sentado. Ele ficou caminhando 40 dias e 40 noites, meus irmãos. É esse o poder sobrenatural que Deus dá para um chamado, para um profeta, para um homem e para uma mulher de Deus. Você precisa do que nessa noite? Você precisa de energia? Você precisa de força? Você precisa de ânimo? Então abra a tua boca e dá um glória a Deus, que eu vou te entregar o que você precisa. Aleluia!
E Elias caminha, entra dentro de uma caverna durante aquele período todo. E a Bíblia fala que uma voz fala para ele: o que fazes aqui? Ele responde: tenho sido zeloso. Imagine 40 dias e 40 noites caminhando, tanto que esse homem não pensou. O tanto que ele não sentiu só. E ele fala: ei, tenho sido zeloso com a tua obra. Tenho sido zeloso com as tuas coisas. E só eu que estou, só eu que fiquei, só está eu agora. Aí a palavra fala que vem um vento tão forte que arrebentou as rochas. Mas Deus não estava no vento. A Bíblia fala que veio um terremoto tão forte que chacoalhou aquele lugar que ele estava. Mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia fala que veio um fogo, passou por Elias, mas Deus também não estava no fogo. E depois veio uma brisa mansa e suave. Tocou pelo rosto de Elias ao ponto dele cobrir o próprio rosto. Aí sim, Deus falou com ele. Ei, não precisa de coisas grandes para você entender o meu poder. Não precisa do sobrenatural para você entender o que eu quero fazer com você. Apenas aprenda de mim que sou manso e humilde, que o meu jugo é suave e é leve, que eu vou te entregar aquilo que você precisa. Eu vou entregar aquilo que o seu coração almeja. Só receba de mim, só entregue a mim. Não torne o seu problema maior que o nosso Deus. Coloque o nosso Deus por cima dos seus problemas. A Bíblia fala que Deus ele é tão grande que o trono, que o céu é o seu trono, e que ele é tão grande que a terra é o escabelo dos teus pés. Que ele pode segurar todo o mar com as palmas da mão. Esse é o tamanho do nosso Deus, meus irmãos. É o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente adora, é o Deus que deu para Elias força e conversou com ele naquele momento de extrema depressão. E Deus fala para Elias: ei, o que está acontecendo? Senhor, para mim não dá mais. Só está eu agora. Só está eu nessa jornada, só eu caminhando. Pô, fui lá, através de uma oração, caiu fogo do céu. Eu achei que todo mundo ia estar fechando comigo, aí recebi uma ameaça de morte ainda. Será que compensa a gente ficar falando e não ter resposta? E às vezes, por muitas das vezes, a gente ora e não tem resposta. A gente louva e não tem resposta. A gente caminha e não tem resposta. Mas Deus trabalha naquilo que a gente não vê. E Deus fala para ele: ainda tem 7.000 que não se ajoelhou diante de Baal. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Ainda existe um povo que está orando por você. Ainda que tem alguém apontando o dedo, te acusando, falando que não deve, tem um povo que ainda ora nas madrugadas por você. Tem um povo que ainda clama a Deus pela tua vida. Tem um povo que pede para o Senhor virar o teu cativeiro. Tem um povo que pede para Deus descer com fogo do céu e arrancar tudo aquilo que não provém dele. Então dá um glória a Deus nessa noite, que o mesmo Deus que entregou aquela mensagem para Elias foi o mesmo que chegou no momento em que ele mais precisava. É o nosso Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé.